Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Ontem eu fiz aqui um estudo sobre apostasia dentro da igreja. E aí também falei um pouco sobre a questão adventista. E hoje eu quero falar um pouco para você que não conhece o adventismo, ou seja, você que não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema com você. Explicar para você que às vezes você encontra coisas aí na internet que não são verdadeiras. E eu desafio você a procurar em fontes primárias para que você possa tirar as suas conclusões por si só e não tirar suas conclusões baseadas nos pensamentos de outras pessoas, tá bom? Então eu convido você para assistir esse vídeo até o final para que você possa entender quem somos nós, os adventistas do sétimo dia, tá bom? Então não sai daí, assista esse vídeo até o final, que eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Antes, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, cubra sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Pai, obrigado, meu Pai, por esse dia nós encontrarmos aqui na Tua Santa Presença, com a Tua Palavra já aberta, Senhor, onde nesse momento nós vamos falar sobre o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Lembrando também que o Senhor tem filhos e filhas em todas as denominações, que nós sejamos prudentes, Senhor, ao estudar a Tua Palavra, para que nós não levantamos falso testemunho contra os nossos irmãos. Que o Senhor nos dá entendimento e a sabedoria, Senhor, divina, para que nós possamos interpretar esse livro tão maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. Tudo isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, quem é os adventistas do sétimo dia? Ontem eu falei aqui um pouquinho no vídeo sobre o nascimento da igreja. A igreja adventista não nasceu de uma briga de pastores, tá? A gente vê hoje aí na internet as pessoas falando que os adventistas é uma seita, que nós baseamos a nossa doutrina, a nossa crença na irmã Ellen G. White. Então sobre isso eu quero falar um pouco para você, para que fique claro. Veja bem, eu vou começar lendo aqui 2 textos da Bíblia para dar início a essa explicação. Por que adventista do sétimo dia? Porque nós acreditamos piamente no advento, ou seja, na segunda vinda de Cristo. Tá? Eu vou ler aqui primeiro Apocalipse capítulo 12, no versículo 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, irou Satanás contra a igreja, que mulher em profecia é igreja, ou povo de Deus. Irou o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, ou seja, aquele resto que sobrou. E aí diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse primeiro verso ele é muito importante. Diz assim que Satanás está irado com um povo que guarda a lei de Deus. E qual lei é essa? O Decálogo. Então Satanás está irado por quê? Porque o povo de Deus, os remanescentes, eles entendem que é salvo pela graça, Efésios 2, 8 e 9, mas também entende que depois que você recebeu a graça, você observa a lei de Deus. E é essa lei aqui. E outra advertência que tem, está aqui em Apocalipse 14, 6. É o convite do anjo, que diz assim: ouvi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo
dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Bom, sobre esses versos que eu quero falar, quem é o adventista. Por que que as pessoas nos rotulam como uma seita? Porque nós temos algumas doutrinas, ou seja, nós acreditamos em algo que não está escrito como nós falamos na Bíblia. Por exemplo, nós acreditamos no juízo investigativo. Eu nunca nem ouvi falar, Alessandro, do tal juízo investigativo. O que é isso? Está escrito na Bíblia? Não. Você também não tem escrito na sua Bíblia. E Trindade? Não tem, né? Mas não acreditamos. Pai, Filho, Espírito Santo. Então não precisa necessariamente estar escrito aqui na Bíblia Trindade para nós saber que Deus são 3 pessoas distintas. O juízo investigativo, onde nós falamos, quando nós lemos Daniel 7, 9 e 10, quando diz assim que quando o ancião de dia chega, que os livros é aberto, que eles começam a analisar o livro, ali é investigação sobre a vida do ser humano. Basta você estudar. E aí as pessoas dizem que os adventistas é uma seita. Por quê? Porque nós ainda acredita na lei de Deus, não é verdade? Nós respeitamos os 10 mandamentos, do jeito que Deus deixou. Agora, veja bem, por que que eles dizem assim que falam mal do adventismo? Porque os adventistas do 7º dia, eles pregam somente a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Nós aceitamos o Antigo e o Novo Testamento. Nós acreditamos na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós acreditamos que a expiação dele na cruz foi perfeita. Até alguém está dizendo por aí que Ellen White escreveu nos livros dela que Jesus Cristo, o sacrifício dele não foi aceito por Deus. Veja, olha, nós precisamos de ler mais sobre o assunto. Nós não podemos levantar falso testemunho das pessoas. Se uma igreja quer ganhar a alma, quer levar alguém até ela, ela deve falar do amor de Cristo para a pessoa. Tem muitas pessoas na internet perdendo tempo falando mal do adventismo, e quanto ele poderia falar do amor de Deus e da justiça de Deus para as pessoas. Então veja bem, eu pergunto para você, se você acha que nós, adventistas do 7º dia, somos uma seita porque nós pregamos e aceitamos a Bíblia como ela é, agora eu vou te perguntar uma coisa. O que você acha do Espiritismo? Eu não estou aqui para criticar nenhuma crença, tá? Eu só estou falando do sistema, da denominação. E o Espiritismo? O que é? Consultar mortos. Tem apoio da Bíblia? Não. E assim mesmo tem muitas pessoas sinceras que estão nesse meio. Falar em línguas estranhas é bíblico? Do ponto de vista bíblico, línguas estranhas, línguas no que no grego não existe a palavra estranho, línguas estrangeiras, nós acreditamos no dom de língua estrangeira. É você falar um idioma que você nunca aprendeu. E você sendo capacitado pelo Espírito Santo ao falar um idioma que você nunca estudou. Nós acreditamos nesse dom de língua. Agora, nesse dom de língua que nós vemos aí dentro da igreja, esse nós não acreditamos. Dizendo que é a língua dos anjos, com todo o respeito que eu vou falar aqui, mas eu tenho que falar porque isso aqui é um estudo sério. Nós não acreditamos nesses falsos dons de língua dentro das igrejas de hoje, que ao ponto de vista bíblico é uma verdadeira heresia. As pessoas fazerem uma bagunça
brincar de aviãozinho dentro da igreja, falar em língua, todo mundo falando em língua, sendo que nós falamos língua portuguesa. Não tem necessidade de nós falarmos grego dentro da igreja, pois ninguém aqui, pois talvez poucas ou nem ninguém entende a língua grega. Então nós acreditamos sim no dom de língua, mas o dom de língua bíblico, de línguas estrangeiras, não nesse dom de língua aí. E outra coisa, e o que você me diz dessas mesmas denominações que tem um compromisso com o diabo? Eles marcam até a hora para o diabo. 7 horas, 9 horas, expulsação, descarrego na sexta-feira. Então assim, lembrando, antes de mais nada, o que eu estou falando aqui não é para atacar a sua fé, mas eu tenho que deixar claro sobre o ponto de vista de cada um, quem somos nós, os adventistas do sétimo dia. Porque nós não podemos, como Paulo diz, Paulo teve a sua defesa em Atos capítulo 14, Atos capítulo 24, 14, 15. Né? Quando falaram que Paulo era uma seita, ele falou que o caminho que chamava de seita é esse caminho que ele seguia. Então, o que você diz sobre essas coisas? Sobre a imortalidade da alma. A Bíblia não ensina a imortalidade da alma. Pelo contrário, em 1 Timóteo, capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, vai dizer que a imortalidade só pertence a Deus. E outra coisa, o que você acha das pessoas dizer que quando a pessoa morre, já vai para o céu, vai para o inferno, ou vai para o purgatório? Faça esses estudos e veja se realmente a igreja adventista é uma seita ou é uma herégia. Os adventistas são hereges. Por quê? Porque eles falam coisa que não existe. O que nós falamos que não existe? Nós temos algumas doutrinas distintivas de algumas. Mas nós somos biblicamente. O adventista é um povo profético. E já eu vou explicar para você sobre um pouquinho de Ellen White. E deixa eu te perguntar, será que aí na sua denominação eles estão preocupados com a sua saúde? Nós temos princípio de saúde. Agora, o que as pessoas dizem sobre o adventista, o adventismo, é uma coisa para atacar. Porque Satanás sabe que o povo que ele quer atacar agora nos últimos tempos é o remanescente. E esse povo chama adventista do sétimo dia. Tem muitas pessoas sinceras em todas as denominações. Deus tem filhos e filhas sinceros, até mesmo fora das igrejas. Mas nós precisamos de entender uma coisa. Nós não podemos sair falando algo sem mesmo entender do assunto. Nós precisamos estudar o assunto para que possamos falar. Nós não podemos ir na internet e dar uma googada e pegar lá as pessoas mal intencionadas falando mal dos adventistas. Pessoas que nunca leu uma obra de Ellen White. Aí tem pastor por aí que quer mudar o que Deus disse. Veja bem, o sistema católico, o sistema papal, Roma, religiosa agora, na sua segunda fase, mudou todos os mandamentos de Deus. Ou seja, a maioria, pelo menos 2 deles, né? Tiraram o não adorar as imagens de escultura e tiraram o sábado. Eu pergunto para você. Tiago 2,10 diz que aquele que guarda toda a lei e tropeça no seu ponto se torna culpado de todo. Agora, Apocalipse 22,18 diz que não se deve tirar nada da lei de Deus. Mateus capítulo 5, 17 e 18, principalmente no versículo 18, diz que não deve tirar nenhum tio, nem um i da lei de Deus. Agora tiraram 2 mandamentos da lei de Deus. E o que você acha disso aí? Aí os adventistas é herege? Os adventistas é uma seita? Por quê? Nós aceitamos o Novo e o Velho Testamento? Aí tem pastor por aí mudando o que Deus falou. Levítico capítulo 11, Deus separou
o que nós devemos comer e não devemos comer. Aí tem pastor por aí dizendo que nós podemos comer sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, o porco. Levítico capítulo 11, versículo 7. Diz assim que o porco não é nem para nós tocar nele. Aí tem pastor dizendo aí que isso aí foi dado para o Israel. Agora nós podemos comer. Ora, quer dizer então que o diabo só é diabo lá no começo. Agora ele não é diabo mais. Então, querido irmão, querida irmã, vejamos bem. Pegue a sua Bíblia e estude a sua Bíblia. Estude com pessoas que levam o Evangelho da forma que é, não colocando nada na palavra de Deus, e sim ensinando. Hoje tem muitas pessoas por aí abrindo igreja. Eu aprendi a ler a Bíblia, eu vou abrir uma igreja. A pergunta que eu fiz ontem foi uma pergunta simples. A sua igreja tem data de nascimento, a igreja que você frequenta? Antes de eu ler aqui o desfecho da igreja adventista do sétimo dia, eu só vou dar uma passada para você entender um pouquinho sobre o adventismo, tá? Eu quero que você saiba que as pessoas hoje aprendem a ler a Bíblia e abrem uma igreja. Abre uma igreja para quê? Para ganhar dinheiro, para vender a palavra de Deus. Que a palavra de Deus hoje é comercializada. Não é levada mais a sério. Se a palavra de Deus fosse levada a sério, todo mundo teria a mesma crença. Que hoje cada um faz um Deus para ele, cada um faz um Jesus para ele do jeito que quer. Né? Nós acreditamos nesse Deus da Bíblia e nesse Jesus descrito aqui na Bíblia. Então, ninguém pode mudar aquilo que Deus deixou escrito. Não é verdade? Hoje as pessoas estão abrindo igreja, mais igreja. A igreja adventista é uma igreja que nasceu numa profecia. E eu não sou adventista por falta de denominação. Tá? Você pode até pensar que eu sou adventista porque um dia eu fui na igreja adventista e gostei de estar na igreja adventista e eu nunca conheci outras denominações. Eu vou falar para você aqui. Eu conheci várias denominações. Várias. Eu fui em várias. Sabe por que eu não fiquei nessas várias, nenhuma delas que eu fui? Porque mesmo eu antes de ser convertido e antes de começar a estudar a palavra de Deus, eu tinha um discernimento de entender o que era certo e o que era errado. E dentro de muitas igrejas que eu fui, eu via que ali era mais um show do que uma pregação da palavra de Deus. Eu fui várias, eu frequentei uma igreja, não vou falar aqui a qual, por até alguns meses. Só que eu saí de lá como eu entrei. Você pode dizer assim, mas não é porque você tinha que ter mais comunhão com Deus? Não, não é nada disso. Porque na onde eu estava indo, a pessoa não estava abrindo esse livro aqui. Ela estava interessada em pedir o seu dinheiro, você dar a sua casa, o seu carro. Então eu saí dali vazio. E assim foi em outras igrejas. As pessoas mais gritam. Eu fui em certa denominação que por um minuto eu achei que eu estava no hospital de loucos, com perdão da palavra, porque era uma bagunça religiosa. Foi então que eu fui visitar. Depois que eu passei por várias denominações, eu fui visitar a última igreja que me faltava. E perto do lado dessa igreja eu morei durante 4 anos. Foi a igreja adventista do sétimo dia, a qual hoje eu faço parte dela. E entendo pela leitura da Bíblia, pelos estudos da Bíblia, que é um povo, uma denominação profética. Não nasceu de uma briga de pastor, que o pastor brigou com o outro e decidiu abrir uma igreja independente. Não foi nada disso. Eu vou
falar para você um pouquinho aqui, que as pessoas falam em quem é Ellen White. Eu vou apresentar hoje para você um pouquinho quem é Ellen G. White. A igreja adventista do sétimo dia, ela nasceu de um dom profético. O nascimento oficial da igreja data o princípio da década do ano de 1860. Olha, 1860. Esse é o nascimento. O seu período de gestão abrange uma década, mas sua raiz remonta a tempos apostólicos, ou seja, bem antes dessa data. Visto que os pioneiros consideravam elos na continuidade da tradição do Novo Testamento. No início do século XIX, estudiosos da Bíblia ao redor do mundo escreveram e falaram sobre a segunda volta de Jesus. José Wolff, um dos 20 líderes religiosos, em uma conferência em 1826, fez uma viagem pela Ásia Ocidental e Central, que Jesus voltaria por volta de 1847. Veja, tem um grupo chamado Grupo Millerita, de Guilherme Miller, chamados os Millerita, que marcaram uma volta para Jesus. Eles entenderam que Jesus ia voltar no ano de 1844. Mas só que isso não aconteceu. Isso foi uma decepção, um desapontamento. E aí continua dizendo, no princípio do século XIX, na América do Norte, foi um tempo de grande fervor religioso. Fruto desse período, o grande reavivamento. Foram a vigorosa mobilização em favor das missões estrangeiras, as reuniões campais, sermões, folhetos e livros proclamavam os eventos que corriam no mundo. Só podia ser um prelúdio de milênio. Ou seja, eles estavam pregando em volta de todos os lugares que Cristo iria voltar. Você está entendendo ou não? Que Cristo iria voltar. Então, agora nós vamos ver aqui. Acreditavam que as profecias de Daniel e Apocalipse estavam chegando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Acreditavam que as profecias de Daniel e Apocalipse estavam chegando ao fim. Foi nesse ambiente que surgiram os precursores da Igreja Adventista do sétimo dia. Não obstante, as raízes adventistas remontam um tempo recuando antes, já que no século XVI, Martim Lutero dissera que Cristo não demoraria mais que 300 anos. Os adventistas originais, ou os primeiros crentes na segunda vinda de Cristo, foram os próprios apóstolos. Paulo esperava pela volta de Jesus ainda nos seus dias. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, nós vemos que Paulo ainda diz assim, na primeira pessoa, ou seja, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Depois você pode ler aí na sua Bíblia. E também a expressão de fé que baseava nas últimas análises da própria palavra de Cristo, em João 14, 3. Em Lowhampton, Nova York, o fazendeiro Guilherme Miller começou um estudo cuidadoso sobre a Bíblia, sobre a sua conversão em 1816. Após 2 anos da sua conversão, concluiu que, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, dentro de no máximo 25 anos, todos os assuntos da nossa condição seriam encerrados. Ou seja, quando Guilherme Miller estudou a profecia de Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhã, ele entendeu que no máximo Jesus voltaria no máximo em 25 anos. Então foi marcado uma data
para que Cristo voltasse. Tá? Até mesmo José Bates, um dos fundadores do Adventismo, ele vendeu tudo, ele era marinheiro, ele vendeu tudo, ele organizou a sua casa, ele vendeu todos os seus bens para esperar a vinda de Cristo. Só que Cristo não veio, né? E aí, continua dizendo, né, aqui o texto, Miller receava sair para proclamar o que havia descoberto em estudo profético. Em 1831, Miller comprometeu diante de Deus, se alguém o convidasse para pregar, ele iria e contaria a todos o que encontrou na Bíblia sobre a volta de Jesus. Mas mal terminou a sua oração, chegou um jovem trazendo um convite para o fazendeiro, estudante da Bíblia, a fazer uma palestra em uma reunião de avivamento. Miller lutou com Deus cerca de 1 hora em oração, até se sentir pronto para aceitar o convite e falar na cidade vizinha de Dresden. Agora eu vou falar um pouco sobre Ellen White. Quem foi Ellen White? Né? As pessoas podem dizer assim, mas quem foi Ellen White que os adventistas tanto falam em Ellen White? Vamos ver aqui. Ellen nasceu na fazenda da família no norte de Gorham, Maine. Ela e sua irmã gêmea Elizabeth eram as mais jovens das 8 crianças. Durante sua infância, a família mudou para Portland, no mesmo estado onde seu pai trabalhava como chapeiro. Com a idade de 9 anos, ao voltar da escola, certa tarde, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra lançada por uma amiga de classe. Ficou inconsciente durante 3 semanas. Um nariz quebrado e as prováveis consequências faziam que a respirasse com dificuldade. Aos 12 anos de idade, sentiu-se suficientemente forte para voltar à escola, mas não conseguiu suportar a pressão durante muito tempo. Encerravam-se ali a escolaridade formal. Os pais de Ellen lhe ensinavam em casa as habilidades práticas e a sua instrução posterior veio. Grande parte da leitura da família de Ellen levava a religião a sério. Seu pai era diácono da igreja metodista. Em 1840, Ellen e outros membros da sua família ouviram uma palestra de Guilherme Miller e aceitaram a crença de que Jesus voltaria à Terra por volta do ano de 1843. Ellen foi batizada por imersão em 26 de junho de 1842 e recebida na igreja metodista. Em dezembro de 1844, na época em que muitos milleritas decepcionados estavam vacilando na fé, Ellen reuniu com outras 4 mulheres na casa de uma amiga. Enquanto oravam, a adolescente Ellen, de 17 anos, teve sua primeira visão, na qual viu uma apresentação da jornada do povo adventista em direção ao céu. Então, isso aqui foi um resumo do nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, depois do desapontamento dos milleritas, que eles acreditavam que Jesus viria em 1844, eles se prepararam. Muitas pessoas disseram que até mesmo os adventistas, na época, fizeram túnicas brancas para ser levados para o céu. E esse desapontamento aconteceu em 1844. A partir dali, então, Deus fez um chamado, né, a Ellen White. E também quando Guilherme Miller estudou a profecia de 2.300 tardes e manhã, de Daniel 8,14, ele desconsiderou que nesse tempo Jesus estava passando do santo, que Jesus estava ministrando
no santuário celestial, ou seja, passava do santo para o santíssimo, né? Então, nós entendemos pela leitura, pelos os estudos, que Jesus hoje ministra no santuário celestial a favor de mim e de você. Então, esse desapontamento, Deus chamou Ellen White. E Ellen White, aos 17 anos, teve uma visão, né? E aí, então, Ellen White começou a escrever estas visões, né? Que Deus a revelava para ela. E foi assim que surgiu o movimento adventista, quando ela entenderam os pioneiros da igreja, a guarda do sábado, né? A preocupação com a saúde, né? no alimento, no alimentar. Então tudo isso retribuiu para o povo adventista. E esse é uma igreja profética, por quê? Porque é bíblica. A igreja adventista é bíblica. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Prostrar-me-ei ante aos pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ellen White escreveu mais de 200.000 páginas, né, inspiradora. As pessoas hoje têm falado mal de Ellen White, dizendo que nós, adventistas do sétimo dia, baseia a nossa crença em Ellen White. Veja que aberração. Você não encontra nenhuma crença, nenhuma doutrina whitiana na igreja adventista do sétimo dia. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vejamos bem se existe algum povo que não trata a palavra de Deus como ela é. Esse povo não é os adventistas. E eu quero deixar para você aqui uma citação desse livro aqui, ó. Eu tenho 2 livros desses. Eu vou deixar para você aqui. Você pode até ir na internet e procurá-lo. É esse livro aqui, ó, dos Adventistas do sétimo dia. Nisto cremos. Nós temos aqui 28 crenças fundamentadas na palavra de Deus. Nós acreditamos que somente através de Jesus nós somos salvos. Somente. Muitas outras pessoas acreditam que Maria, a mãe de Jesus, a qual nós respeitamos muito, tem o seu papel fundamental na história. Só que nós não podemos atribuir a Maria como intercessora. Muitas pessoas têm dito por aí: pede para a mãe que o filho atende. Isso não é verdade. Você quer dizer que Jesus Cristo está subordinado a Maria? É isso que você está me dizendo? Obviamente que não. Nós nem sabemos se Maria está no céu. Mas como você pode falar assim? É mãe de nosso Senhor Salvador, sim. Mas a Bíblia não relata. Pode ser que ela esteja no céu. Pode ser que ela não esteja. Pode ser que ela esteja dormindo no pó da terra. Que só vai receber o seu galardão, sua recompensa, quando Jesus voltar. E pode ser também que ela esteja no céu, porque, afinal de contas, ela é mãe do nosso Salvador. Mas nós não podemos atribuir Maria como intercessora nossa de forma alguma. Isso seria até uma heresia. Então, eu vou ler aqui rapidamente de 1 a 28 da nossa crença adventista, baseado na Bíblia. Nós, doutrina de Deus, as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. 6. A criação de Gênesis. Natureza da humanidade. O grande conflito, descrito lá em Daniel. A vida e morte e ressurreição de Cristo. A experiência da salvação. Crescimento em Cristo. A doutrina da igreja. A igreja, o remanescente e a sua missão. Unidade no corpo de Cristo. O batismo. A ceia do Senhor, dom de ministério espiritual e o dom de profecia.
a lei de Deus, o sábado, mordomia. Veja, são tudo doutrina bíblica. Conduta cristã, o casamento e a família, o ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo, morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado e a nova terra. Eu convido você a adquirir um livro desse. Essa é a crença adventista, nisso cremos. Ellen White, ela nunca colocou os seus escritos de pé de igualdade com a Bíblia. Quando você vê pessoas falando aí sobre Ellen White, pode saber que é uma pessoa que nunca leu um livro dela. Eu poderia, e vou recomendar para você, se você tem vontade de descobrir mais sobre o Adventismo, você precisa de ler o Tratado de Teologia Adventista. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com arrogância, com vangloriar por si só, não. Por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A maioria desses livros que você veja aqui na minha estante, isso não está aqui para decoração. Eu não comprei esses livros para decorar aqui, para ficar falando e ter um cenário bonito atrás de mim. Não. A maioria desses livros, com exceções de alguns que eu tenho em cima aqui, mas a maioria dos livros de estudos, eles são todos estudados e colocados aqui nessa estante. Com exceção do que eu tenho lá embaixo, outros livros que já estão estudados, estão guardados. Futuramente eu vou fazer uma biblioteca maior para colocar eles. São os livros que eu gosto de estudar. Então, se você quer saber sobre o Adventismo, eu convido você a ler aí na internet mesmo, sobre o Tratado de Teologia Adventista, para você saber quem é os Adventistas, para você não pegar ideias prontas aí dos outros. Quando eu quero falar de um assunto aqui, junto com você, que é meu irmão na fé, eu estudo o tema, para que eu possa falar com propriedade. Agora, existe crença por aí que está de desconformidade com a palavra de Deus e ninguém fala nada. Por que as pessoas atacam o Adventista? Porque o Adventista prega a Bíblia, a palavra de Deus. O Satanás está irado com o povo de Deus, por quê? Porque o povo remanescente de Deus é esse povo de Isaías 58, 12, 13. Os reparadores de brecha, aquele povo que repararia aquilo que está faltando. Hoje cada um acredita numa coisa. As pessoas estão acreditando em santos, fazendo petição para santos. As pessoas estão prostrando diante de santo, comprando imagem para ser adorada. Pastores ensinando que você pode beber, que você pode comer o que você quiser. A Bíblia não ensina isso. Pastores ensinando os textos fora do seu contexto. Pastores que estão desprovidos de ensinamento bíblico. Pastores que pegam Lucas capítulo 15 e leia que nós podemos comer de tudo que não faz mal. Esquecer que ali Deus está falando de tradição. Então, o perigo está nesses ensinamentos, mas as pessoas não conseguem ver. As pessoas hoje têm uma fé baseada, alicerçada em tradição. A igreja coloca uma tradição para você e você fica preso, coloca um cabresto em você e você não consegue olhar dos lados. Você está preso à doutrina de homem. Liberte dela. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, sai dessa confusão religiosa, vem para a luz. As pessoas estão cada dia, as pessoas parecem que gostam de ser enganadas. Você sabe que uma mentira contada por várias vezes, ela se torna uma verdade. Assim fizeram com o sábado. Veja, até os protestantes que diz estar alicerçado na palavra de Deus estão vacilando na fé, dizendo que eles guardam o dia de domingo. Quem deu o dia para eles de domingo? Por isso que quando eu digo para você analisar quando a sua igreja nasceu, para ver se ela tem um dom profético, ou é só mais uma igreja para encher
a terra para buscar mais pessoas, para ser dizimista e ofertante das suas igrejas, para seus pastores poderem andar de avião, de carro e de iate e fazer o que tem que fazer com o seu dinheiro, fazer a maior bagunça, a maior baderna que deve fazer. Veja, não vê aí as pessoas brincando dentro das igrejas? Festa dentro da igreja, estão até ensaiando para carnaval. Bailão do padre. Veja para você ver, meu irmão. E você tem coragem de falar que o adventista é uma seita, quando você viu falar que a igreja adventista do sétimo dia, que leva a palavra de Deus a sério, tem isso dentro das suas igrejas? Comércio dentro das igrejas. Brincadeira dentro com a palavra de Deus, jogando a palavra de Deus no chão. Dança em cima dos púlpitos. As pessoas caindo no chão, enrolando, brincando na igreja, que estão cheias do Espírito Santo. Ora, com todo respeito, se vamos ser zelosos com a palavra de Deus. Deus é tão bondoso para com nós. Não devemos levantar falso testemunho dos nossos irmãos. Por isso, quando eu digo para você olhar de onde sua igreja nasceu, ver se ela tem essas características que eu apresentei para você, que eu li para você. Ellen White, a irmã White, é uma profetisa da igreja adventista, e ela nunca colocou isso como os seus escritos de pé de igualdade com a Bíblia. Ela sempre colocou que os escritos dela é uma luz menor que leva a pessoa a uma luz maior, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela escreveu sobre saúde. A Ellen White escreveu coisas que depois de muitos anos a ciência descobriu. Não sejamos ignorantes na nossa fé. Quer saber sobre Ellen White? Eu vou te dar uma dica. Compra um livro de Ellen White, O Grande Conflito, O Desejar de Todas as Nações, Ciência do Bom Viver, Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas. Todos esses livros eu tenho. Leia, estude, para que você possa entender a vinda do nosso Senhor Salvador está próximo. Procure saber se os seus líderes espirituais estão interessados a levar você ao pé de Cristo ou estão interessados a afastar você de Cristo. Você sabe por que as pessoas falam que o adventista é uma seita? Porque eles têm medo de você souber a verdade e sair das igrejas deles, porque você na igreja deles, você só representa só um cifrão lá dentro. Ainda mais se você for um dizimista fiel. Eles têm medo de te perder. É por isso que eles acariciam tanto o pecado dos irmãos, dizendo que você pode fazer isso, depois você pode fazer aquilo. A própria igreja romana, né? Quando eu digo a igreja romana, não quer nada a ver com você, meu irmão católico. A igreja romana, a indulgência, onde você paga pelos seus pecados. Você pode até deixar alguns pecados já pagos, se você desejar. Tá? Se você quiser adulterar, roubar, matar, você paga e depois você comete, que já está pago. É um absurdo total. Leia o historicismo sobre o que foi o papado. O que foi o papado antes, na Idade Média ali. Veja quem que era, o que eles perseguiam e matavam as pessoas. A igreja romana, é isso mesmo. Então, eu até vi esses tempos pessoas falando, até o próprio padre, né, falando mal do adventista. Ora, o que eu fico pensando é uma pessoa, um sacerdote que bebe e fuma, que não leia a Bíblia, tem que falar alguma coisa do adventismo. Por quê? Porque ir na internet pegar alguma coisa já pronta, porque hoje as pessoas querem frases prontas. Não querem estudar. Muitos estudiosos da Bíblia passam horas e horas estudando a Bíblia. Passam horas e horas. Dedicam a sua vida a estudar a Bíblia para poder levar uma mensagem pura. A igreja adventista tem os seus defeitos. É uma igreja errante também. Erra.
A igreja adventista não é uma igreja perfeita. Ali a igreja ela é formada de pessoas pecadores, como eu. Pessoas falhas, como eu. Só que nós, por falho que somos, procuramos estudar a Bíblia para ver o que Deus tem a dizer para nós. Somos cautelosos ao estudar a palavra de Deus. Nós buscamos na palavra de Deus as confirmações, as realizações, as predições, o que Deus tem falado, o que Deus tem colocado para o futuro. É isso que nós temos estudado na Bíblia Sagrada. Agora, ser coach da palavra de Deus não dá certo. Vender a palavra de Deus, misturar o santo e o profano. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, para não encerrar esse estudo, essas declarações, eu gostaria, do fundo do meu coração, que você orasse a Deus, que você lesse sobre o Adventismo. Se essas informações que eu dei para você não satisfaz ou não satisfez as suas indagações, eu procuro que você busque de fontes primárias, né, sobre o Adventismo. Porque se eu fosse falar para você mais com detalhe, talvez eu poderia ficar horas e horas aqui falando. Tá? Mas eu acredito que para um bom entendedor meia palavra basta. Eu acredito que você, através desse estudo, você aprendeu mais sobre o Adventismo, e saber que aquilo que nós pregamos aqui, ou ensinamos, é para que você possa ter comunhão com Deus, para que você possa chegar mais perto do nosso Criador. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um domingo abençoado. E eu vou orar aqui. Eu gostaria que você também orasse aí e orasse por mim, que sou um pecador, tá? E se eu falei alguma coisa aqui que ofendeu ou criticou a sua fé, eu lhe peço de antemão perdão, porque a intenção nossa não é criticar nenhum irmão, mas sim colocar os pontos que devem ser observados, né? Que nós não podemos também aceitar afrontas e ficar calado, porque a palavra de Deus diz, Provérbio capítulo 30, versículo 5, diz que ela é pura, né? Então nós devemos ficar com a palavra de Deus. Feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo, meu Pai, onde nós entendemos, Senhor, e nós acreditamos que o nosso povo, Senhor, que o Senhor tem muitas pessoas fora desse rebanho, meu Pai, que são sinceras, Senhor, que estão vivendo conforme a luz que estão recebendo. Mas que o Senhor abençoe, meu Pai, e abra o entendimento dela, para que ela possa, Senhor, rever os seus conceitos, meu Pai, e voltar o seu coração para a doutrina sua, meu Pai, não a doutrina de homem, mas a tua, essa que é pura, Senhor. Que o Senhor nesse dia nos abençoe e nos guarde. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero então no próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.